Pense comigo. Ou nós somos escravos da popularidade, que é aquela coisa que a gente tem que ficar o tempo inteiro como se estivesse refletindo num espelho a boa imagem dos outros, para que a gente tenha popularidade, para que a gente tenha acesso e que seja bem aceito, bem quisto por todos. Ou a gente é escravo do poder, que é quando a gente tem que passar por cima de todo mundo para conseguir o que quer. Ou a gente é escravo do prazer, que aí a gente fica atrás de migalhas que vão fazendo com que a sua mente fique refém, e cada vez menos satisfeita. Você vai procurando novas migalhas de prazer. Ou nós somos escravos da popularidade, ou escravos do poder, ou escravos do prazer. Mas sabe qual é a boa notícia da manhã? É que nós não precisamos de liberdade, nós precisamos de libertação. E essa libertação nós encontramos em Jesus Cristo, amém? Essa libertação é dada pelo sangue do Filho de Deus. Essa libertação é dada quando nós olhamos para Cristo. Olhai para mim e sede salvos, diz a palavra de Deus. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Jesus garantiu isso para nós. Nós temos que olhar para a grandeza do Senhor, olhar para Deus e encontrar nele a libertação que nós precisamos. Libertação do pecado, dos maus costumes, das más ideias. Nós não precisamos de mais liberdade. Esse mundo clama, fica todo mundo falando, dizendo que é a liberdade, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu sou assim, eu vou pra lá, eu vou pra cá, é do jeito que eu quero. Não. Nós não precisamos de liberdade, nós precisamos de libertação. E essa libertação nós encontramos na palavra do Senhor Jesus. Eu quero convidar você que deseja a libertação em Cristo para se colocar em pé. Fique em pé. Nós vamos exaltar ao Senhor nessa manhã. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus nessa manhã. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã, e que ela ache lugar no nosso coração e promova em nós a libertação de que tanto precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ao Senhor, grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Ele é nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor.
sede por tua obra em nossa vida. Podemos ver teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Uma vez um jovem interessado em aprender da Bíblia, estudar a palavra de Deus, procurou um pastor, um evangelista, e depois dos estudos resolveu começar a sua caminhada cristã. Mas logo ele percebeu que ele tinha muitas dificuldades na sua caminhada cristã, que ele tinha medo de voltar aos seus velhos hábitos, de tropeçar. Então ele procurou o seu mentor, o seu pastor, que havia lhe ensinado a Bíblia, e dividiu suas preocupações com ele. Falou: pastor, eu estou preocupado, eu tenho medo de cair, de não conseguir viver essa verdade que eu estou aprendendo, de não conseguir colocar em prática. O pastor tinha na sua mão um lápis assim como esse. E ele, com a sua experiência, olhou para o rapaz e falou: você consegue fazer com que esse lápis permaneça em pé? Ele falou: não é possível, ele tem uma ponta fina, ele tem uma borracha na ponta, ele não vai parar em pé. Ele falou: mas você não está vendo que ele está em pé? Ele falou: claro que ele está em pé, o senhor está segurando ele. A sua vida é assim, você é esse lápis, sozinho você não vai ficar em pé, mas das mãos de Deus você vai permanecer em pé. É simples assim, parece difícil, mas é simples assim. Esteja como esse lápis na mão de Deus. Às vezes nós temos a tendência a achar que nós somos colunas fortes, nós somos um lápis frágil, incapaz de ficar equilibrado sozinho, mas Deus é capaz de nos manter em pé, Deus é capaz de impedir que a gente tropece. Lá no livro de Judas, capítulo único, verso 24, diz assim, que Deus é poderoso para evitar que nós tropecemos. E além disso, Ele tem capacidade de nos apresentar irrepreensíveis diante da glória do Pai, e com alegria. Nesse momento, nós vamos afirmar essa dependência que temos de Deus, nos colocar diante dEle, pedir que Ele interceda na nossa vida. Ele é grandioso, é o único digno de louvor. Se você pode, se você tem condições, ajoelhe-se agora. Vamos orar e pedir que Deus tome a nossa vida mais uma vez. Grande Deus, Pai de amor, aqui estamos como família que somos, nos colocando diante de Ti, Senhor. Nos colocamos porque sabemos que o Senhor é o único Deus, o Senhor é um grande Deus. O Senhor está no Teu trono de graça, mas o Senhor também está aqui disposto a alcançar o coração de cada um de nós, Senhor. Por isso, a nossa súplica nesse momento, Senhor, é que o Senhor entenda e perceba o anseio de cada um. Nós chegamos aqui, quem sabe, trazendo dores, trazendo lutas, trazendo sofrimentos, e queremos deixar aos Teus pés, sabendo que o Senhor tem solução para cada situação dessa. Mas também trazemos gratidão, trazemos alegria, trazemos o reconhecimento de que o Senhor tem sido bom e continuará sendo bom na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a perseguir sempre o alvo, que é a vida eterna. Toma, Senhor, cada um aqui, as nossas famílias, os nossos queridos. Em especial, colocamos em Tuas mãos o Clube de Desbravadores da Nova Semente, que está participando de um Campori agora, junto com milhares de outros jovens. Amanhã eles retomam o caminho para casa. Que venham cheios do Teu Espírito e cheguem em segurança em casa. Senhor, todos nós aqui temos anseios para colocar diante de Ti. Quem sabe dificuldades pessoais ou algum querido que está sofrendo e que também nos traz dor, nos traz sofrimento. Também colocamos em Tuas mãos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único capaz de entender e, mais do que isso, capaz de apresentar diante de Deus as nossas súplicas e trazer a solução para essa dor que nós temos. Toma-nos essa manhã, que o Teu Santo Espírito fale conosco através de cada ato de adoração aqui,
ao cantarmos, ao devolvermos nossos dízimos e ofertas, ao ouvirmos a Tua palavra, que em tudo possamos Te adorar e receber de Ti a paz que precisamos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. No livro de 1 Reis, o capítulo 17, os versículos de 8 a 16, nós lemos o relato do profeta Elias e da viúva de Sarepta. E diz o seguinte: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Se você reparar, o texto não diz que Deus pediu para aquela mulher, para que ela servisse o profeta, mas Ele ordenou a ela. Talvez se Deus desse a opção para aquela mulher de fazer ou não o que Ele estava pedindo, certamente ela não fizesse, porque ela tinha muito pouco. O que Deus pedia é que ela tirasse da própria subsistência e de seu filho para dar a um desconhecido. Não fazia sentido. Quando Elias começa a conversar com a mulher e diz o que Deus espera dela, ela diz: Eu não posso fazer isso porque eu tenho muito pouco. Porque uma coisa é ouvir o que Deus espera de nós, e uma coisa totalmente diferente é cumprir o que Ele pede. Muitos de nós, em certos momentos, sabemos exatamente qual é a vontade de Deus para nós, a sua determinação. Mas quando chega a hora de colocar em prática, o que era fácil na teoria se transforma em um grande desafio. E é perfeitamente compreensível que uma mulher nessa situação, com tão pouco, tivesse medo de ser fiel. Quantos de nós não olhamos para os nossos compromissos durante todos os meses e pensamos: não vai dar para ser fiel a Deus nesse mês? Mas o que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis a Ele. É fidelidade. Elias diz à mulher: não temas, porque assim diz o Senhor. Se você conseguir romper o medo, o que Ele te garante é que a farinha na botija e o azeite não vão faltar. Os versos finais dizem: ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou por muito tempo, para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor havia proferido por Elias. O que Ele espera de nós é fidelidade e confiança. É entender que tudo é dele e confiar na provisão de Deus. Nesse momento, os diáconos vão passar as salvas e você que está aqui pode contribuir para a causa desse Deus, que não vai deixar nada faltar. Você também pode contribuir através da chave Pix que está sendo projetada nesse telão. E para você que está em casa, através do QR Code que está sendo exibido na tela.
O e-mail, que também é a nossa chave Pix, é o e-mail para o qual você deve enviar o comprovante e especificando se a sua doação é uma oferta ou um dízimo. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, a paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus, não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voarmos. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, a paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus, não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, pra todos dá poder, dá liberdade pra voarmos. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus, não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, pra todos dá poder, dá liberdade pra voarmos. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus, não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voarmos. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Pai, nós te entregamos o controle dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos, do nosso coração, a nossa casa, os nossos recursos, tudo o que temos é teu. Que a tua vontade seja feita na terra como ela já é feita no céu. Amém. Outro dia desses nós cantamos uma canção aqui e passou um bom tempo e nós não cantamos mais. Nós vamos cantar essa canção hoje. E essa canção é daquelas do tipo espanta frio. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Eu tô vendo que alguns de vocês aí vieram de cachecol. Parece o Armagedon, né? Tá todo mundo com frio. Dizem que amanheceu hoje o quê? 7 graus em São Paulo? 7, por aí, né? Mas o calor vai chegar pela presença do Espírito Santo na nossa vida, amém? Glória a Deus, igreja. Então é o seguinte, ó. Eu te louvarei
te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Só 5 pessoas fizeram. Ou é todo mundo ou não é ninguém. Eu te louvarei. Aí volta embaixo. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Só que é muito mais rápido que isso. Então fica em pé, fica em pé, fica em pé, fica em pé que vai dar certo agora. Vamos lá, banda.
fala se não deu uma suadinha nas costas agora, hein? Hã? Esquentou um pouquinho agora, né? É bom louvar o Senhor, né? É muito bom quando a gente deixa o coração fluir na adoração. Faça isso sempre. Deixa o teu coração dizer da grandeza do Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Digam aos povos a grandeza do Senhor. Digam aos povos aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é. Diga para todo mundo aquilo que Deus faz na sua vida. Deus tem derramado bênçãos na sua vida. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aclamar o nome do Senhor nessa manhã. Aleluias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis promessas terei em ti.
te louvar, Senhor. Como é bom exaltar o teu nome. As tuas promessas nunca falham. A tua presença é sempre certa. A tua palavra nos transforma. O teu Espírito nos constrange, nos convence de nosso pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo. O teu sacrifício é a salvação plena que temos. Através do teu sangue, tão somente através do teu sangue, tão somente através da cruz do Calvário, onde o teu Filho foi erguido e morto, nós podemos obter a salvação. É nessa salvação que confiamos, Senhor. É nessa salvação que pretendemos caminhar a nossa vida inteira, cada dia, cada minuto da nossa existência, confiando no sangue poderoso do Senhor Jesus. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos abri. Canta, igreja. E ao olhar essa é uma oração de reconhecimento. Diga isso. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Diga. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço.
reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. E ao olhar a cruz derramado ali por mim, sacrifício de sangue, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós só podemos te agradecer, render honra, glória e louvor ao teu nome, porque através da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós temos a salvação. O nosso pedido nesta manhã, bom Deus e Pai, é que o meu olhar, o olhar de cada um de nós aqui, esteja voltado e centrado única e exclusivamente para a cruz de Cristo, para a pessoa de Cristo, seguindo assim a recomendação e a orientação da Tua Palavra, de que devemos permanecer olhando única e firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque, bom Deus e Pai, se nós olharmos para a pessoa de qualquer um que aqui está, isso pode trazer dificuldades e problemas para nós, porque somos seres humanos falhos e pecadores. Bom Deus e Pai, eu te suplico que eu possa me esconder atrás da cruz de Cristo, assim como cada um aqui nesta manhã, e que de Ti, do Teu Santo e Bom Espírito, recebamos poder para que a Tua Palavra fale conosco. Suplicamos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E desde a sua fundação, a Nova Semente existe com um único propósito, com um único objetivo, de proporcionar não só a quem está aqui, mas a todos aqueles que também nos acompanham pelos nossos canais, que todos nós tenhamos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Se você que nos acompanha pela internet ainda não teve a oportunidade de estar aqui conosco, faça planos e venha celebrar e adorar conosco o nome do nosso Deus aqui presencialmente. Eu quero, antes de nós falarmos um pouquinho da nossa série, deixar aqui apenas alguns breves recados. Quero convidá-los para que assim que terminar o nosso culto de adoração aqui, a nossa celebração, você terá a oportunidade de participar do que nós chamamos de Conviva, que é um momento onde há oportunidade de interação, integração e estudo da palavra de Deus em grupos. Aqui nós temos no nosso auditório, os adultos ficam reunidos, os nossos jovens se dirigem ao mezanino e nós teremos depois as orientações de acordo com cada faixa etária. Fique então e participe, esse é o meu convite para você. Hoje às 16h30 nós temos aqui também a nossa classe de estudos da Bíblia, chamada Começos. E você, se quer estudar a Bíblia de um modo sistematizado, participe, se programe para que você possa, então, participar conosco. Às quartas-feiras, às 19h30, nós nos reunimos aqui na nossa sala de oração e durante o período de 1 hora nós temos um encontro de oração, trocamos as nossas experiências e também estudamos juntos a palavra de Deus. Portanto, ficam aqui esses recados para vocês. Como foi dito na semana passada, o pastor Ricardo nos trouxe a mensagem. Neste mês, o nosso pastor sênior, o pastor Igor, ele está de férias. E nós iniciamos uma nova série, O Poder dos Fracos. E essa série ela tem como norteador o livro do pastor e doutor Amin Rodor, A Vantagem nas Desvantagens.
E esse livro, o pastor e doutor Amin, ele se baseou em histórias do Antigo Testamento. E como é que essas histórias se correlacionam com a nossa vida, e como é que hoje, vivendo em 2023, essas histórias podem nos servir de alento e de encorajamento. O interessante é que quando nós nos lembramos do que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, verso 4, Paulo diz para mim e para você que tudo aquilo que foi escrito neste livro, na palavra de Deus, foi deixado para o nosso ensino, e que para que por intermédio dessa palavra nós tenhamos esperança. E é interessante que quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 10, versos 6 e 11, ele diz que nós devemos nos valer das histórias do povo de Israel, para que nós não incorramos nos erros que eles incorreram, mas para que tudo aquilo que eles fizeram de correto, nós possamos imitar, e assim sermos homens e mulheres fiéis e tementes a Deus. Mas há muitas histórias do Antigo Testamento, do povo de Israel, em que quando eu e você analisamos, muitas vezes nós paramos e pensamos, mas por que será que Deus usou pessoas tão fragilizadas? Pessoas que diante de toda a sociedade eram tão incapazes, tão impotentes. Parece muitas vezes que essas pessoas que eram escolhidas por Deus, eles fugiam da simetria da lógica humana. E se nós fôssemos aqueles que escolheriam, talvez nós disséssemos, não, essas pessoas não podem fazer o que Deus quer que elas façam. Essas pessoas são incapazes. Mas quando paramos para pensar e analisar, é justamente aí, nesse ponto, quando as impossibilidades humanas se colocam, quando para mim e para você parece que é um ponto final, um beco sem saída, uma situação insolúvel, um diagnóstico negativo e assustador, é justamente nesse ponto que as soluções do eterno surgem. É aí que Deus se revela, e Ele faz do fraco forte, e Ele faz daquele que aparentemente está em desvantagem, ser aquele que conduz e apresenta a grande vantagem ao mundo. 2 pontos são imprescindíveis na nossa série. O primeiro deles tem a ver com isso. Por que é que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, as coisas frágeis? Única e exclusivamente para que nós não nos gloriemos. Porque de acordo com a Bíblia, a única coisa, a única fonte da minha e da sua glória é essa. Glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que eu faço o quê? Misericórdia. Sabe os títulos que eu e você temos, que nós possuímos? O saldo da nossa conta bancária, a casa que nós temos, o cargo que eu e você ocupamos, CEO, enfim, tantos outros, diante de Deus, embora tudo isso tenha o seu valor e lugar, e diante de toda a sociedade, quando nós colocamos isso diante de Deus, Ele diz para mim e para você, Anderson, a única coisa da qual você deve se orgulhar é se gloriar em me conhecer e me servir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu e você, como embaixadores e representantes de Deus aqui na terra, nós precisamos entender que enquanto aqui vivemos e vivermos, nós não estamos participando como que de um passeio no parque, um parque de diversões, não. Todos nós estamos em uma grande sala de aulas. E nessa sala de aulas nós vamos aprender importantes lições. E essas lições, elas têm por objetivo forjar o meu e o seu caráter. Olha essa citação do livro Patriarcas e Profetas. É o calor da fornalha que separa a escória do verdadeiro ouro. Você já ouviu aquele adágio, aquele ditado no nosso país, que mar calmo nunca fez um bom marinheiro? É justamente assim que acontece na minha e na sua vida. E é por isso que quando nós analisamos a história, nós percebemos que muitos dos personagens que foram escolhidos, aos nossos olhos, nós não os escolheríamos. Mas o Eterno, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, os escolheu para que fosse manifestada a honra, a glória e o poder dele. Na semana passada, o pastor Ricardo nos trouxe a mensagem baseada no livro de Êxodo, o livro do Êxodo, capítulos 14 e 15. E ele nos apresentou então um momento em que, dirigido por Deus, o povo atravessa o Mar Vermelho. E nós vimos como que Deus agiu extraordinariamente em prol do seu povo, trazendo a libertação. Esse é o primeiro cativeiro. O povo de Israel, os israelitas tiveram 4 cativeiros. O primeiro deles, o egípcio, relatado em Êxodo de 1 a 15. O cativeiro assírio, que está descrito em 2 Reis 17.
O cativeiro babilônico, segundo Reis 25, e depois nos relatos paralelos de segundo Crônicas, Jeremias. E o quarto cativeiro, o cativeiro persa, que está descrito no livro de Esdras e também em relatos paralelos como o livro de Daniel. Mas o interessante é que quando nós olhamos para todos esses cativeiros, sempre existiam alguns elementos em comum. E se é que eu e você pudéssemos dizer que a condição sine qua non, ou seja, a condição sem a qual não haveria cativeiro, nós poderíamos dizer que em todos os cativeiros, os elementos comuns para que existisse o cativeiro eram apostasia, idolatria, injustiça social e rebelião contra Deus. O povo de Deus, em todas as vezes que foi para o cativeiro, que foi levado como cativo, vivendo em exílio, foi porque foi apóstata, idólatra, injusto e se rebelou contra Deus. Permita-me ler para vocês Provérbios capítulo 14, versículo 34. E a versão que eu estou usando aqui hoje é a Nova Versão Transformadora. E o texto diz o seguinte, e perceba você que isso foi dito por um grande sábio, um dos reis de Israel. E ele disse o seguinte: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer o quê? Povo. E quando trazemos isso para o aspecto pessoal, isso também é verdade na minha e na sua vida. E quando eu leio esse texto de Provérbios 14, 34, automaticamente eu sou levado a pensar em Levítico 26 e Deuteronômio 28, onde Deus apresenta as maldições que decorreriam da desobediência do povo e as bênçãos que decorreriam de uma vida de obediência a Deus. E Deus disse claramente ao povo dele: se vocês se afastarem de mim, adorarem outros deuses, uma das consequências é que vocês serão espalhados pelas nações, vocês serão levados como cativos, vocês viverão como exilados. E justamente porque o povo fez essas escolhas, eles passaram e enfrentaram 4 cativeiros. Alguns pensam que os cativeiros, que o exílio, eram uma demonstração de maldade de Deus, Deus então disciplinando o seu povo. Sim, tinha esse aspecto, mas basta que eu e você leiamos o livro do profeta Oséias, capítulo 11, versos de 1 a 4, por exemplo, dentre tantos outros textos, e nós veremos que Deus tinha sempre o objetivo de demonstrar amor para com o seu povo e fazê-los voltar para si. E Deus diz lá, através de Oséias, por muitas e muitas vezes, através de laços humanos, com cordas humanas, eu enviei pessoas para trazer vocês de volta para mim. Mas vocês não quiseram. Atente para essa citação. O remanescente de Judá devia ir em cativeiro, a fim de que aprendesse através da adversidade as lições que tinha recusado aprender em circunstâncias mais favoráveis. Se você ler na sua Bíblia depois, livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículos de 4 a 7. Deus diz claramente, por muito e muito tempo, por inúmeras vezes, eu enviei os meus servos, os profetas, e profeta aqui é o porta-voz de Deus, o representante de Deus, dando mensagens para vocês e os convidando a se voltarem para mim. Mas por decisão de vocês, por uma escolha, por uma ação deliberada, vocês resolveram o quê? Não escutar. Vocês resolveram viver a vida ao seu modo. Portanto, nunca pense que o exílio, que o cativeiro, foi uma ação punitiva de Deus. Mas Deus sempre buscava demonstrar o seu amor e trazer o seu povo de volta para si. Antes do exílio, era notório e nítida as bênçãos que Deus havia derramado sobre o reinado de Davi e sobre o reinado dos israelitas. E a bênção aparecia não só na vida do povo, mas como também na grande cidade de Jerusalém. E existem várias evidências bíblicas, mas eu gostaria que você me acompanhasse em uma delas. Livro dos Salmos, capítulo 87. Livro dos Salmos, capítulo 87, versos de 1 a 3. Livro dos Salmos, capítulo 87, versos de 1 a 3. Note o que diz o texto, falando então da grande Jerusalém.
No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Você percebe que coisa maravilhosa? Agora volta um pouquinho, Salmo 48, verso 1. E nós cantamos o primeiro louvor, o primeiro hino, a música que foi cantada hoje aqui, está baseada nesse Salmo, Salmo 48, verso 1. E ainda assim, falando da grandiosidade do povo de Deus, falando da grandiosidade de Jerusalém, olha o que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, em seu santo monte. Mas, queridos, eu volto a repetir, esta era a realidade de Israel antes do exílio. Porque eles não perceberam que, embora o pecado muitas vezes apresente e coloque diante de mim e de você coisas lindas e maravilhosas, ele cobra um preço exorbitante, que conduz eu e você a caminhos de impiedade e de destruição. O pecado, ele não só oferece oportunidades, mas ele cobra tributos pesadíssimos, e foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E a grande consequência que nós vamos analisar nessa manhã, ao lermos 4 versos de um salmo, foi o exílio babilônico. Por gentileza, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro dos Salmos, capítulo 137. Nós leremos os versículos de 1 a 4. Livro dos Salmos, capítulo 137, os versos de 1 a 4. Salmo 137, versículos de 1 a 4. Junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam de nós uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Um outro ditado, eu gosto muito de ditados: quem canta os seus males, espanta. Sim, tem o seu grau de verdade. Mas como é cantar em meio à dificuldade, à dor e à provação? Como é cantar quando você está vivendo como escravo em um país estrangeiro, em uma terra estranha? E não nos esqueçamos nós, isso não foi particularidade dos israelitas. Eu e você somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Quando Pedro escreve em sua primeira carta, atente para isso, capítulo 2, verso 11. Ele diz: amados, atentem como peregrinos e forasteiros que sois. Eu e você vivemos como peregrinos e forasteiros neste mundo. E será que é simples e fácil para que eu e você cantemos? Quando as provações, as dificuldades, as vicissitudes e contrariedades da vida se colocam diante de mim e de você? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E, queridos, para um israelita viver longe de Israel era como que estar separado de Deus. Uma prova disso está no Salmo 84. Volte um pouquinho. Salmo 84, versos de 1 a 3. E aqui nós vamos ter uma ideia disso. Salmo 84, de 1 a 3. Olha o que diz: como é bom e agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. E aí ele faz uma comparação. E aqui provavelmente Davi estava exilado e não podia adorar em Jerusalém. E ele olha para a situação dele, o desejo de estar na sua terra, no seu país natal, e ele então exclama o seguinte: até o pardal encontrou um lar, e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Mas eu, diferente desta andorinha, não posso te adorar no meu país, na minha terra. E aí ele exclama no versículo 10: um dia só nos teus átrios é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. A pergunta que eu me faço, e eu compartilho e estendo para vocês:
Será que eu e você temos o mesmo desejo e o mesmo anelo de nos dirigirmos às nossas casas de oração para prestarmos um culto em honra e glória a Deus? Quando provavelmente Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele diz: principalmente nós que vivemos perto dos finais dos tempos, não percamos nenhuma oportunidade de nos congregarmos, de nos reunirmos com os irmãos para prestar um culto em honra e glória a Deus. Mas infelizmente, muitas vezes a minha e a sua adoração está condicionada àquele que trará a mensagem falada ou àquele que trará a mensagem cantada. E a grande pergunta que eu me faço é: a quem eu e você adoramos? A Deus ou ao homem? Davi queria estar em Jerusalém, não por causa de ninguém, mas por conta e para prestar adoração a quem? A Deus. O interessante é que este salmo ensina para mim e para você que, infelizmente, muitas lições que eu e você aprenderemos neste mundo, nós só aprenderemos vivendo em um país distante, em uma terra distante. Você percebe que o salmista, ele diz logo no versículo 1, nós nos assentamos às beiras do rio da Babilônia, e ali nós choramos. E queridos, o choro era natural, porque era um choro de sofrimento, eles estavam sendo zombados. Os babilônicos eram irônicos: olha, vocês não gostam de música, vocês não têm esse talento, então canta para nós uma música do seu Deus, e explica para nós nesse louvor, por que é que o seu Deus não livrou vocês de estarem aqui no nosso país, de serem trazidos como escravos. Cantem uma canção para nós. E eles dizem: nós choramos ao nos lembrar de Sião. E a minha pergunta aqui nessa manhã é: o que te fez chorar nessa semana? O que te fez chorar hoje? Ou o que tem te feito chorar ao longo dos anos, quando eu e você colocamos a nossa cabeça no travesseiro e choramos e ninguém vê? O que te causa dor, o que te aflige, o que te traz sofrimento? Você não precisa me contar. Apresente ao Eterno, porque o Salmo 56:8 diz que quando eu e você choramos, Ele pega as minhas e as suas lágrimas e Ele deposita em um jarro e contempla a minha e a sua angústia. Mas Ele não só contempla, Ele age por mim e por você. Não se esqueça, somos peregrinos e cativeiros neste mundo de pecado, mas não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. No versículo de número 2, eles disseram: pusemos de lado as nossas harpas e penduramos os galhos dos salgueiros. Penduramos os galhos nos salgueiros. É como que se os israelitas estivessem dizendo: olha, esse ditado aqui para nós não funciona, que quem canta os seus males espanta. Nós não queremos cantar, nós não temos motivos para cantar, nós não temos motivos para louvar e adorar a Deus. E queridos, quando eles fizeram isso, eles perderam uma grande chance de testemunhar do Deus a quem eles serviam. E quando eu e você, em meio à prova e à dificuldade, enfrentando a dor, quando nós decidimos não louvar a Deus em meio a essa situação, eu e você também estamos perdendo a chance de testemunhar, não só para as pessoas que estão ao nosso redor, mas para todo o vasto universo, Deus a quem eu e você servimos. Sabe por quê? Porque se eles tivessem cantado, e se nós cantarmos, nós apresentaríamos e demonstraríamos a força que o louvor tem, porque o louvor exalta o nome de Deus. Você se lembra do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 18? É como se eu ouvisse ele dizendo: Anderson, em todas as situações, a despeito do que aconteça, tenha cânticos de louvor e dê graças a Deus por tudo. Por tudo. Mas infelizmente os israelitas não quiseram cantar. E muitas vezes eu e você também não queremos louvar. Se eles tivessem louvado, eles teriam surpreendido o inimigo de Deus. Satanás teria saído ali todo atordoado, porque ele ficaria sem entender.
porque eles demonstrariam que o que faz uma pessoa adorar a Deus não é uma questão geográfica, não é uma localidade. E quando Jesus se encontrou com a samaritana, ele deixou isso muito claro. Ele disse, porque vai chegar o dia e a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se em Samaria ou em Jerusalém, você pode adorar a Deus em todo e qualquer lugar. E se eles tivessem cantado, não pendurado as suas harpas no salgueiro, eles teriam testemunhado disso para Deus. Você se lembra do que Paulo disse aos Romanos? Não há nada que nos separe do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Infelizmente, ao silenciar, eles sufocaram a esperança. E a perda da esperança, queridos, muitas vezes é tão trágica quanto a perda da fé. Não se esqueça, eu e você estamos caminhando em terra estranha. Somos peregrinos e forasteiros. Mas Deus está presente, Ele está sempre pronto a nos ajudar, em toda e qualquer situação. A Bíblia diz para mim e para você, que muitas vezes as situações, os obstáculos que se colocam diante de nós e parecem impossíveis, diante de Deus eles são como nada. Lucas 1,37 diz claramente, que não há nenhum impossível para Deus. Eu quero comentar com vocês 3 motivos, ou 3 compromissos simples pelos quais eu e você devemos louvar. O primeiro deles é o seguinte: quando nós recusamos fazer das circunstâncias escusas, desculpas para o nosso silêncio, nós estamos mostrando a certeza de que esse não é o ponto final. Nós estamos dizendo para as pessoas, para todo o universo, existe o problema e a dificuldade sim, mas esse não é o ponto final, porque Deus está comigo. As provações nesse mundo de pecado não são exclusividades minhas e suas. Todos nós, em maior ou menor grau, diferentes momentos, nós enfrentamos dores e provações. Você se lembra de Daniel, os amigos dele, exilados vivendo em Babilônia? Quando tudo conspirava contra, decidiram manterem-se fiéis a Deus e entoaram um cântico de louvor e fidelidade ao seu Deus. O que falar então de Jó? Queridos, quando eu e você louvamos, o louvor confunde, desorienta o inimigo. O opressor fica confuso. E a prova disso é que quando Jó se coloca diante de Deus, ele diz, olha, é claro que Jó é fiel ao Senhor. O Senhor concede tudo de bom para ele, bênção, dinheiro, família, saúde, tudo. Agora lá no capítulo 11 ele diz o seguinte, faz o seguinte, tira tudo isso dele. E vamos ver se ele se mantém fiel e adorando ao Senhor. E queridos, embora Jó muitas vezes em algumas das suas colocações não tivesse o discernimento correto de tudo o que estava acontecendo, Jó foi fantástico e fiel a Deus ao dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Quando eu e você louvamos em meio ao sofrimento, o inimigo fica perdido. Porque ele quer que eu e você reclamemos, critiquemos, que vivamos em um azedume de vida. Mas quando nós louvamos e mantemos a fidelidade em Deus, buscamos a Deus, ele fica perplexo e não sabe o que fazer. E o que dizer então, queridos, de Paulo e Silas, Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 19. 2 homens presos e acorrentados, espancados, surrados, sem possibilidade de apresentar a sua defesa, sem um julgamento justo. Tinham tudo para murmurar e reclamar. E o que foi que Paulo e Silas fizeram na prisão? O que eles fizeram? Oraram e cantaram. Uau! E se fosse eu e você, o que faríamos? Volto a repetir. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Mas mesmo vivendo como peregrinos e forasteiros, como escravos aqui, o convite da palavra de Deus para mim e para você nesta manhã, no momento em que você assiste esse vídeo, é que nós continuemos em frente às incertezas e desmotivações, continuemos cantando e louvando a Deus, baseado não na minha mente, não em conjecturas humanas, mas nas promessas de Deus para mim e para você. Como por exemplo Mateus 28, que diz que Ele está comigo e com você a todo instante e momento. Esse mesmo Deus prometeu nunca nos abandonar, conforme Hebreus capítulo 13. Ele tem poder para nos guardar de tropeçar e nos conduzir em perfeição, Judas 24. Ele prometeu suprir as minhas e as suas necessidades, Filipenses 4,19. E Ele prometeu que volta para nos buscar e colocar um final a tudo isso, João 14, de 1 a 3.
Queridos, o convite de Deus para mim e para você é que em meio às dificuldades, às provações, em meio ao exílio e cativeiro deste mundo, nós confiemos nas promessas dele. E por que disso? Porque foi assim que o nosso próprio Mestre, Jesus Cristo, viveu. Ele não se julgou grande demais, diz Filipenses capítulo 2, e ele se esvaziou e veio viver aqui como homem, para morrer em meu e em seu lugar, para oferecer para mim e para você a salvação, e colocar na minha e na sua mão o acesso à nossa verdadeira pátria, que é o céu. Isaías 53 diz que ele sofreu por mim e por você. Mas sabia? Há um registro na Bíblia. São Mateus capítulo 26, verso 30 diz que quando Jesus foi celebrar a ceia, naquele dia Jesus cantou. E o que será que Jesus cantou? Eu não sei. Mas ao longo da vida de Jesus, ele deve ter cantado vários salmos, que era o inário do povo judeu. Talvez Jesus Cristo tenha cantado em algum momento o Salmo 1, bem-aventurado que não anda no caminho dos ímpios, ou o Salmo 19, os céus manifestam a glória e o poder de Deus. Talvez ele também tenha cantado em momentos de dor e dificuldade, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ou em outro momento ele tenha dito e entoado: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu vou temer? Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ou então ele entoou: Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Está alguém angustiado aqui nessa manhã? O convite de Deus para mim e para você é que, assim como Jesus, cantemos: o Senhor é o meu refúgio, Ele me auxilia no momento de angústia. Talvez alguns aqui até estejam pensando: mas pastor, minha vida está tudo boa. Eu não vim aqui para ouvir esse tipo de mensagem nessa manhã. Está tudo tranquilo para mim. Louvado seja Deus por isso. Mas não é querendo te desanimar. Eu e você vivemos em um mundo de pecado. Ao mesmo momento que está tudo bem, repentinamente, tudo pode ficar mal. E para você que está passando pela dor e a provação, Deus promete para mim e para você que, se for vontade dele, ao mesmo tempo que está tudo mal, tudo pode ficar bem. Mas se tudo não ficar bem aqui, continue clamando, adorando em meio à prova e acredite, quando ele voltar, aí sim, tudo fica bem por toda a eternidade. Jesus talvez tenha louvado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. E por que não dizer que Jesus Cristo talvez tenha cantado o Salmo 121? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o quê? E da onde vem o socorro, queridos, de acordo com a Bíblia? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você prestou atenção no que você acabou de declamar e dizer? Você disse para todo o vasto universo, disse para o inimigo e disse para as provações que existem na minha e na sua vida: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o mar, a terra, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Será que Jesus Cristo cantou todos esses salmos? Não sei. Isso é conjectura, é imaginação da mente humana. Mas fato é que Mateus diz para mim e para você em Mateus 26:30 que ele cantou. E você já parou para pensar qual foi o contexto no qual Jesus cantou? Ele cantou na noite em que foi traído. Ele cantou quando Judas o vendeu por 30 moedas de prata, ao preço de um escravo. Ele cantou antes de caminhar para a agonia no Getsêmani. Ele cantou um pouco antes de ser traído por aquele que era tido como o mais destemido dos seus discípulos. Jesus cantou quando a sombra da cruz estava baixando sobre ele. Ele cantou em dor e agonia quando ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus Cristo cantou ao antever a caminhada para o Gólgota, ao Monte da Caveira. Jesus Cristo cantou quando o mundo ao redor dele começava a desabar em pedaços. Jesus Cristo cantou quando todas as forças do inferno o assediavam. E a Bíblia diz para mim e para você que Jesus Cristo cantou algumas horas antes
dos seus olhos escurecerem na cruz e ele dizer: está feito, está consumado. Embora a Babilônia do mundo do diabo tenha tentado silenciar Jesus Cristo, ele não conseguiu. E se Jesus Cristo, nosso grande mestre, nos deixou esse exemplo de que nós não devemos ser silenciados pelas provações, pelas dificuldades e pelas lutas, eu e você, como discípulos e aprendizes deles, que nos propomos e dizemos que somos, nós devemos pegar o exemplo do nosso mestre e diante dessas situações que muitas vezes nos causam perplexidade, medo, nós devemos fazer como ele, continuar o quê? Cantando. Não se esqueça do que eu disse lá no início. Melhor dizendo, eu não, a palavra de Deus disse para mim e para você: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. E por que peregrinos e forasteiros, pastor? Porque a própria Bíblia responde: de fato não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Qual é o meu grande anelo? Qual é o seu grande desejo? O que é que faz pulsar forte o meu e o seu coração? Todas as motivações terrenais e planos que temos aqui são legítimos, se estão de acordo com a vontade de Deus. Mas a maior aspiração de um cristão deve ser essa aqui: desejar e buscar uma pátria superior. E quando Paulo escreveu aos Hebreus, ele disse: nós não temos aqui cidade permanente. E qual cidade é essa que devemos buscar? Mas agora eles desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Pois Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ah, querido. Ah, querida. Eu não sei qual é o seu desejo, mas o meu grande desejo e o que eu peço a Deus é que Ele mantenha vivo, e quando eu desanimar, quando as dificuldades vierem, que Ele me faça entender que eu sou um peregrino e forasteiro neste mundo, que a minha cidade não é aqui, mas que a minha cidade, o meu desejo, o que eu almejo deve ser a cidade que Ele tem preparado para mim. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Deus tem preparado essa grande cidade para mim e para você. O que eu e você precisamos fazer hoje é dizermos para Deus: Senhor, eu quero que pela ação do Teu Espírito, pelo Teu poder, quando me deparar com o exílio e o cativeiro das provações, da dor, da doença, quando eu for exilado por problemas financeiros, relacionais, emocionais, quando tudo isso me assolar, que eu possa ter a convicção de que eu não estou sozinho. Eu sei que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai concluir. Senhor, que isso seja real na minha vida, que o Senhor me restaure e me transforme. Mas, Senhor, que eu não me fixe somente, única e exclusivamente na restauração deste mundo, mas que assim como a Tua palavra diz, eu anseie, eu aspire e deseje a cidade que não é permanente, que não é esse mundo, mas eu aspire uma pátria superior, a pátria celestial. E a palavra diz, queridos, que o meu Deus, o seu Deus, é o próprio construtor dessa cidade. Ele é o arquiteto. Apocalipse diz que a luz que emana dessa cidade ela provém da presença dele. E queridos, eu penso que nem o ouro mais de maior quilate deste mundo pode se comparar com o brilho da presença de Deus. E eu quero estar nessa cidade, contemplar o face a face. Mas até que esse dia chegue, eu e você precisamos entender: continuaremos vivendo como peregrinos e forasteiros. Lembre-se do grande exemplo de Jesus Cristo. Mas talvez alguns digam: mas pastor, Jesus, o
Senhor está elevando o sarrafo demais, a barra demais. Mas Ele é o nosso grande exemplo. Pedro diz isso. Mas então, por que não lembrar-se de Jó? Um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Algumas pessoas chegaram a dizer para ele: Jó, você não tem nem motivo para cantar. A esposa disse: Jó, abandona o seu Deus e morre. Jó, você perdeu tudo o que você tinha, você perdeu seus bens, seus amigos, você perdeu os seus filhos. Abandona o seu Deus e morre. Se entrega ao sofrimento, à dor e à angústia de viver em um mundo de pecado. Se entrega à bancarrota, à ladeira que a sua vida entrou. Mas você se lembra do que o Jó exclamou e eu li no início? Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que Ele me mate, eu nele confiarei. Em um outro texto, o mesmo Jó diz: eu sei que um dia, com estes meus olhos, eu verei o meu Redentor. E queridos, quando eu e você virmos o Redentor, estará se cumprindo a promessa de Hebreus 11. Estaremos caminhando e indo para a cidade que não foi construída por Deus e nem pelo homem, mas para a cidade de Jerusalém, da qual Deus é o próprio construtor. O meu desejo é que nessa manhã, ao ouvir essa canção que o Daniel cantará, nós tomemos a firme decisão, ao lado do nosso Deus, de continuarmos cantando e louvando, mesmo que, enquanto vivermos como peregrinos e forasteiros neste mundo. Que Deus nos abençoe. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Soberano Deus e Pai, que único e exclusivamente a Ti sejam rendidas honras, glórias e louvores. Que o Teu nome continue sendo exaltado por toda a eternidade. Bom Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que tivemos de prestar e participar dessa adoração ao Teu nome. Obrigado porque ainda temos acesso à Tua palavra e ao lê-la. Nós fomos lembrados nesta manhã que nós não somos os únicos que enfrentamos lutas, dificuldades. O Teu povo viveu como cativo, viveu exilado como escravo no passado. E por vivermos em um mundo de pecado, a Tua palavra diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Mas a Tua palavra também nos promete que nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor caminhando ao nosso lado. Ó Deus eterno, que pela ação do Teu Espírito, quando os problemas e dificuldades vierem, que nós possamos não pendurar as nossas harpas no salgueiro, mas que nós possamos louvar e bendizer ao Teu nome, declarando para todo o vasto universo que nós Te amamos não pelo que o Senhor faz, mas nós amamos ao Senhor porque Tu és o nosso Deus. Bom Deus e Pai, que nunca percamos de vista que em breve o Senhor volta, nos tira desse cativeiro e não mais seremos peregrinos e forasteiros, mas habitaremos na cidade que Tu estás preparando para nós. Isso não será temporário, Pai, não será passageiro. A Tua palavra diz que isso será por toda a eternidade. Que a Tua bênção e a Tua paz permaneça com cada um de nós aqui. É o que pedimos e agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que procura viver e ter uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Que Ele vos abençoe. Amém.